Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico, tá? Mas vai ser uma continuação do que eu falei nos vídeos anteriores, tá? Nós vimos naquele vídeo anterior, né, que o pendurado é maldito de Deus, tá? Em Deuteronômio. E o pendurado aqui, deixa eu passar a sirene, eu começo a gravar vídeo e chamo a polícia. É incrível. E o pendurado aqui, nós vimos que é exatamente Jesus, que é a forma como ele morreu. A prova, em Gálatas, Paulo está fazendo uma defesa, que Paulo fala assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, isso aqui era uma maldição, se fazendo maldição por nós. O que Paulo está fazendo ali? Está tentando explicar para os judeus por que Jesus seria supostamente o Messias se ele morreu de uma forma que Deus falou que é considerado maldito. E nós vimos no vídeo anterior que Jesus é o pastor inútil. A prova, o próprio Jesus diz isso em Mateus e Marcos, quando ele cita aquela profecia de Zacarias: fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas o pastor ferido ali em Zacarias é o pastor inútil, o pastor ídolo, que ia gerar um culto idolátrico em torno dele, que Deus ia mandar por duas hipóteses: ou para testar a fidelidade do povo, para ver se o povo ia ser fiel a ele, ou Deus ia mandar como castigo mesmo, que é quem seguisse o pastor inútil ia perder as bênçãos de Deus. Então fica aí a hipótese que cada um tire suas conclusões, tá bom? Agora eu vou trazer um outro capítulo aqui para vocês, mais interessante, vocês vão ficar surpresos com isso, tá? Esses dias tá um calor danado aqui, hoje eu fui no médico de novo, tá? Tô numa semana bem corrida aí, tô terminando o ano na correria, tá? Por isso que eu tô um pouco ofegante assim. Então vamos lá, o capítulo 16 de Jeremias, o autor começa falando que Deus falou para ele assim, ó: não tome para ti mulheres e não tenha filhos e nem filhas nesse lugar. Porque assim disse Deus a respeito dos filhos e das filhas que nascerão nesse lugar, em Israel, a respeito das suas mães que conceberão e a respeito dos seus pais que gerarão nessa terra. Israel, que eu falo, é como um todo, tá pessoal? Mas aqui era o reino do sul, provavelmente, tá? O reino de Judá. Eles morrerão de doenças mortais, não serão lamentados nem enterrados. Servirão de esterco sobre o solo, perecerão pela espada e pela fome, e seus cadáveres serão alimento para os pássaros do céu e para os animais selvagens. O que Jeremias está falando aqui? Ele está falando que Deus vai mandar um tipo de castigo. Ele vai castigar o povo de muitas maneiras, pela espada, pela doença, pela praga. Então ele fala para Jeremias, ó: nem tenha filho nesse lugar, porque eu vou descer o cacete aqui e vou destruir todo mundo. Vou mandar peste, praga, espada, fome, tudo de uma vez só para esse povo que está aí, tá? Aí, quando o povo pergunta, ele fala também para não entrar em casa de festa, nem em casa de luto, nada disso. Eu vou pular alguns versículos aqui, tá? Versículo 10. Quando tiveres anunciado a esse povo todas essas palavras de castigo, e eles te disserem: por que anunciou Deus contra nós toda essa grande desgraça? Qual é a nossa falta? Que pecados cometemos contra Deus, nosso Deus? Então tu lhes dirá: porque vossos pais me abandonaram. Engraçado, né? A Bíblia não fala que os filhos não pagam pelo pecado dos pais? Está em Deuteronômio e Ezequiel. Mas aqui os pais pecaram e os filhos que pagam. Fica aí para a conclusão de vocês. Seguiram outros deuses, e serviram e se prostraram diante deles. Mas a mim eles abandonaram, e não guardaram a minha lei. Mas vós fizeste pior que vossos pais. Ah, que tem o castigo deles também. Então aqui tem uma explicaçãozinha. Eis que cada um de vós seguiu a obstinação do seu coração perverso, sem me ouvir. Eu vos lançarei para fora dessa terra, numa terra que vós e vossos pais não conhecestes. Servirei lá a outros deuses, de dia e de noite, pois não usarei mais misericórdia convosco. Então eles também pecaram, eles tinham um coração mau e perverso. Então o que Deus está anunciando aqui que vai fazer de castigo além da praga, fome e peste? Ele vai fazer uma diáspora. O pessoal pediu para eu escrever maior, pessoal, mas se eu escrever maior muito grande, eu não consigo colocar tudo num quadro, então o meu quadro é relativamente pequeno. Só se eu tivesse um quadro grandão, aqueles que pega a parede toda. Então Jeremias está anunciando um castigo e Deus falou que vai fazer uma diáspora desse povo. Jeremias é um profeta que é bem do período quando começa o cativeiro babilônico, quando Nabucodonosor destrói o templo e leva os judeus como escravos, né, como servos lá para a Babilônia. Então essa diáspora que ele está falando aqui, pessoal, é a diáspora da Babilônia. Mas calma que vai ficar interessante esse vídeo. Babilônia. Tá? Então eles iam para Babilônia, por causa disso. Por isso, eis que dias virão, em que não mais se dirá: vive Deus que fez subir os israelitas do Egito. Mas sim, viva Deus que fez subir os israelitas da terra do norte e de todas as regiões para onde os tinha dispersados.
Eu os reconduzirei à terra que dera a seus pais. Então ele vai falar que vai ser mais importante o retorno dos judeus do que quando Deus tirou eles do Egito, tá? Aí no versículo 16, olha que interessante, ele fala assim: eis que enviarei muitos pescadores, oráculo de Deus, e os pescarão. Depois muitos caçadores, e os caçarão, de todas as montanhas, de todas as colinas, e das fendas e dos rochedos. Então Deus está falando que vai enviar duas coisas aqui para o povo: pescadores e caçadores. Vamos entender isso daqui? Pescadores em hebraico, pessoal, é davag. É o dag, aqui é o vav, não é o beit, e aqui é o gimel, davag. Então um tracinho aqui, um tracinho aqui. Tá? Eu escrevi aqui pequeno, quem quiser ver aí, davag. Por que Deus está falando que ia mandar pescadores para pescarem eles? Deus está falando de um castigo, porque eles seguiram outros deuses. Então Deus fala assim: já que vocês gostam tanto de seguir outros deuses, vocês vão seguir outros deuses. É tipo uma mãe quando briga com o filho, sabe, dá um castigo assim: ah, você não queria comer tudo que estava na geladeira, agora você vai comer tudo que está na geladeira. Mais ou menos assim. Então, pelo castigo, ele ia mandar pescadores. Isso aqui é uma metáfora que tem no Talmud, que fala o seguinte: a Torá é como água, a Torá é vida, ela é como um mar de água. E o povo judeu, nessa metáfora do Talmud, eles são como peixes, que estão ali se mantendo vivos porque estão na água, na Torá. Quando o povo se afasta da Torá, é como um peixe que se afasta da água, ele morre, porque ele não tem como respirar, ele morre. Então o que Deus está falando é que, como eles iam para a Babilônia, que era uma terra pagã, com outros deuses, eles iam ter pescadores, pessoas que iam seduzir eles com as suas crenças, com seus dogmas, com seus cultos, e eles iam se afastar da Torá. Ou seja, eles não iam mais seguir a Torá, iam começar a seguir outros deuses. Então, esses judeus que fossem para a Babilônia e fossem seduzidos pelos pescadores, eles iam ser que nem os peixes fora d'água. Eles iam morrer, porque eles iam estar afastados da Torá. Tá bom? E caçadores, deem like aí no vídeo, tá, pessoal? Olha o tanto de informação diferente que eu trago aqui para vocês o ano inteiro. E ainda tem bala na agulha, vendo que ainda vou entrar em trindade e no antagonismo dos testamentos, tá? Então quem puder dar um like aí, isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá? É a colaboração que eu peço, tá? Quem quiser colaborar também tem o Pix aí na descrição, tá? Ou aquele coraçãozinho agora, né, do valeu, né, que agora é uma opção nova que um amigo meu, o Natim, ele me indicou e falou que tinha essa opção. Aliás, um abraço, Natim, tá? Quando ele veio aqui em casa, ele mora na Bahia. Quando ele veio aqui, estava sem luz, coitado. Fiquei com uma vergonha. Mas vai ter outras oportunidades. Caçadores, pessoal, em hebraico, é Tsayad. Aqui é aquela letrinha esquisita do hebraico. Aqui é o Yod. E aqui é o Dalet. Tá? Aqui tem um papazinho para dar a fonéticazinha de A. É Tsayad. E o que um caçador faz, pessoal? Ele caça os animais. Se ele vê um animal indefeso, ou desprotegido, ou fora do bando, ele vai lá, joga uma flecha, mata o animal e come. Então o que Deus está falando aqui? Que eles iam estar numa terra perigosa, estrangeira, e que eles estariam submetidos a isso, à morte, porque eles estariam fora do bando, que é Israel. Inclusive a Bíblia usa muito aquele termo aprisco, né? Tem outras vezes que não são desse aprisco, então eles estariam fora do bando, então eles seriam um alvo fácil de assassinos, de caçadores, de pessoas que queriam matar eles. Então Deus falou que ia mandar pescadores e caçadores para poder pegar eles, tá? Ou seja, eles iam se afastar da Torá, que é vida, e iam se aproximar de inimigos, que é a morte, tá bom? Vamos continuar lendo aqui o texto. Versículo 18. Aqui, pessoal, como nós vimos, ele está falando da diáspora da Babilônia. Então até então não tem nada a ver com Jesus nem com o cristianismo, correto? Mas só que aqui no versículo 18 tem um negócio que as pessoas interpretam de uma forma que eu vou explicar para vocês aqui, e vocês tiram suas próprias conclusões. Eu retribuirei em dobro, 2 vezes, a sua falta e o seu pecado, porque eles profanaram a minha terra com cadáver de seus horrores e encheram a minha herança com suas abominações. Esse em dobro aqui em hebraico, pessoal, é Mishneh. Eu não anotei aqui a palavrinha hebraica, então vou escrever aqui de cabeça.
Nune, tá? Que significa em dobro, ou duas vezes. Então, o que Deus está falando aqui? Alguns entendem que aqui em dobro seria com dobro de violência, com dobro de força. O castigo vai ser bem forte dessa vez. Outros entendem que o castigo seria duas vezes. Eu já mencionei isso aqui num vídeo que eu falei sobre reencarnação. Porque alguns espíritas acham que aqui duas vezes seria uma reencarnação. Esses mesmos israelitas iriam reencarnar, iriam pagar de novo pelos pecados que eles fizeram na vida passada. Então aí vai dar a conclusão de cada um, tá? Tanto que Mishneh, o Talmud é chamado de Mishneh Torá, que é uma segunda Torá. Então Mishneh é duas vezes ou em dobro. Agora olha que interessante, pessoal, que nós temos aqui na Bíblia. Quando Jesus veio, nós tivemos a segunda queda do templo, correto? Quando Tito e Vespasiano cercaram o templo, derrubaram o templo, que nem na época de Nabucodonosor, aqui da Babilônia. E os romanos fizeram o quê? Levaram os judeus cativos como escravos para Roma. Foram eles, inclusive, que ajudaram a construir o Coliseu, para quem não sabe. Até hoje em Roma tem o chamado Arco de Tito, que mostra a vitória de Tito sobre os judeus. E tem um menorá bem grande desenhado. Vocês podem digitar aí no Google que vocês vão achar. E olha que interessante, aqui no capítulo Mateus 4, versículo 19, olha o que Jesus disse. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. Pescadores. Disse-lhes: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Então, como é que surge o cristianismo, pessoal? Com pescadores. O que se torna o cristianismo? Uma religião antinomista, contra a lei. Vocês podem ver no comentário de qualquer vídeo que eu falo sobre lei. Vocês vão ver, os cristãos odeiam a lei de Deus, sabe? É engraçado, né? Que eles acreditam que Deus e Jesus é o mesmo. Então, tecnicamente, seria sendo Jesus que deu a lei, mas depois eles odeiam a lei. A lei não é para nós, amadinho. Uma vez eu tive que deixar minha página no Facebook bloqueada 3 dias, porque eu postei um versículo da Bíblia, de Jesus dizendo que não veio abolir a lei. Mas olha o marabalismo que eles fazem. Jesus aboliu a lei sim, amadinho. Então quem afastou os judeus da Torá, pelo menos os que seguiram Jesus, foi quem? Foram os pescadores. E o que aconteceu com esses judeus? Eles foram perseguidos. Primeiro por alguns judeus que não aceitavam essa nova seita, e depois pelos romanos, os caçadores. Bem semelhante ao que aconteceu no período da Babilônia. Aconteceu no período de Roma. E o que aconteceu com Jerusalém? Jerusalém caiu. Assim como Jerusalém caiu na época da Babilônia. Nem Senaqueribe tinha derrotado a Jerusalém, mas os babilônicos sim, e os romanos sim. E o contexto é bem parecido. Ó. Surge um grupo de pescadores de homens, para pescar esses homens, para afastar eles do quê? Da Torá. Não, agora a Torá não vale mais nada não. O filho do homem é senhor até do sábado não vale mais nada, amadinho, não sei o quê. Pescadores. Davá e caçadores. Se saiaram. Vocês me seguem, pessoal, que vocês vão receber em dobro. Tudo que vocês perderam, largaram para me seguir. Vocês vão receber em dobro. Que apóstolo recebeu alguma coisa em vida, pessoal? Dá até para pensar enquanto passa a serena. Jesus prometeu que eles iam receber em dobro tudo que eles tinham abandonado, casa, terreno, família, para poder seguir e pregar ele. Todos eles, segundo a tradição católica, morreram de forma horrível e na mão dos inimigos estrangeiros. Por exemplo, Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, André foi pregado numa cruz X, né, que é chamada até hoje de Cruz de Santo André. Então, são pescadores que largaram tudo para pregar contra a Torá, acabaram vendo a ruína do próprio povo, né, e a ruína da própria cidade sagrada, que era Jerusalém, e não receberem nada em troca. E para finalizar, vamos ver o último versículo aqui de Jeremias. Aqui tudo é Jeremias 16, tá, pessoal? Vocês podem ver aí nas suas bíblias em casa, tá? Deem like aí no vídeo, por favor, isso ajuda bastante. Quem quiser colaborar aí com o coraçãozinho, colabora, ou fazer um pix, até porque geralmente eu só peço colaboração aqui no último mês do ano, tá? Porque eu sei que no último mês do ano, algumas pessoas recebem um 13º salário. Então se alguém quiser fazer um pix de R$5 ou R$2, não pesa tanto, né? Porque já recebe um salário a mais no final do ano, tá bom? Vamos finalizar aqui, ó. Eu vou pagar em dobro pelas abominações dele. Deus, minha força e minha fortaleza, meu refúgio no dia da tribulação. Para ti acorrerão as nações da extremidade da terra, no futuro. E elas dirão, as outras nações,
Nossos pais não herdaram nada senão mentiras, vazio que não serve para nada, coisa inútil, que nem o pastor inútil. Ó. Então o que o profeta termina concluindo? Ele falou que vai mandar eles para fora, vai fazer uma diáspora, vai mandar pescador, caçador, dane-se, e depois eles voltarão e diriam assim, para aquelas pessoas de outras nações e povos, ou que estivessem em outros povos e nações: nossos pais só herdaram mentiras. Nossos pais só herdaram mentiras, ídolos vazios que não servem para nada, ídolos. Quem que era o pastor ídolo aqui? Ele mesmo diz, não sou eu, antes de alguém vir me xingar aí nos vídeos, gente, não sei o que, olha lá, é Mateus, é Jesus que está dizendo, ó, todos vós escandalizareis essa noite em mim, porque está escrito, fere o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Só que ali não é um bom pastor, ali é o pastor de Zacarias 11, que Deus falou que era um pastor ídolo, inútil. Quem que é o pendurado que morreu de uma forma que Deus considera maldita? E quem que formou um grupo de pescadores para tentar afastar Israel da Torá? E acabou acontecendo o mesmo que aconteceu no período da Babilônia. Os judeus levaram um cacete, tiveram seu templo destruído e vira o fim de Jerusalém, a ruína. O Messias não viria para salvar o seu povo e restabelecer o reino de Israel, que nem nós vimos no reino anterior? Por que Jesus faz o oposto? Ele faz Israel cair quando ele vem. Jesus não fez um sacrifício perfeito para Deus? Se o sacrifício é perfeito, por que Deus rejeitou o sacrifício e destruiu Israel? O sacrifício não redimiu o pecado? Tirem suas conclusões, pessoal, tá? Só lembrando que essa profecia aqui aconteceu na Babilônia, tá? De Jeremias. É que alguns, por causa desse terminho aqui, Mishneh, eles acham que ela teria um duplo cumprimento, tá? E as coincidências são muitas também, tá? Então vocês analisem aí, tirem suas conclusões. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Ative o bendito sininho. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.